Oi pessoal, a gente está chegando aqui, desculpa o atraso, a gente teve um problema técnico aqui. Quem acompanhar aqui, eu quero saber se vocês estão ouvindo bem o áudio, porque a gente não está sabendo se está chegando aí até vocês um bom áudio, porque pode ser que esteja tendo algum tipo de interferência. Então, primeiro eu quero pedir desculpa pelo nosso atraso e quero aqui agradecer a presença do Dr. Marcelo Cury, que é cirurgião plástico, e é meu convidado de hoje, para a gente estar falando sobre o rejuvenescimento da região ao redor dos olhos. Então a gente sabe que hoje em dia, com os avanços dos tratamentos, passou a ser muito importante não só o conhecimento dentro da dermatologia, mas da cirurgia plástica, e principalmente quem lida com rejuvenescimento nessa área, de uma abordagem completa e um conhecimento da anatomia dessa região. E o rejuvenescimento dessa região ao redor dos olhos está envolvido vários aspectos, desde perda óssea, flacidez muscular, flacidez da pele, a anatomia da face de cada um. E então eu vou convidar aqui o Dr. Marcelo para estar falando hoje como é que ele aborda cirurgicamente o paciente, né, para fazer esse rejuvenescimento da região ao redor dos olhos, e depois eu vou passar para vocês quais são os procedimentos que a gente pode realizar, não cirúrgico, para promover o rejuvenescimento dessa área também. Então vamos lá, Marcelo. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Mônica, pelo convite. A região periorbitária, que a gente chama, que é ao redor dos olhos e as pálpebras, ela é a primeira a sofrer com o envelhecimento, é a primeira a dar sinais. Então, em geral, é a perda do volume, né, o que a gente chama de deflation, aumenta a distância entre a margem palpebral e a bochecha e começa a haver uma esqueletização ali da região junto com a flacidez. Surgem as ruguinhas. Então, de início, naquela paciente que ainda é jovem, ainda não tem uma indicação formal de cirurgia, acho que o trabalho da Mônica, dos hematologistas com os preenchedores, os lasers, acho que ajuda bastante. A Mônica vai falar melhor sobre isso. Da parte cirúrgica, a gente consegue remover excesso de pele, a gente consegue remover excesso de gordura quando há, a gente consegue melhorar o posicionamento da pálpebra, porque com a flacidez ligamentar, a gente acaba vendo uma alteração do contorno da fenda palpebral e a gente consegue restabelecer com a cirurgia. Então, é uma cirurgia que tem como conceito e preconiza bastante a naturalidade, não fica nenhum estigma de cirurgia e cicatrizes muito bem posicionadas, praticamente imperceptíveis quando bem feita. Então, essa questão em relação ao rejuvenescimento dessa área, a gente sabe que é muito importante saber classificar o paciente quando ele tem a indicação. Quando é que você indica, a partir de que momento que você indica o procedimento cirúrgico para a região tanto da pálpebra quanto também da remoção ou necessidade da bolsa na região infraorbicular? Eu acho assim, os pacientes que têm uma flacidez de pele e ligamentar já importante, esses pacientes eles não se beneficiam tanto apenas dos tratamentos minimamente invasivos, como a adição de ácido hialurônico, preenchedores, etc. Então esses pacientes eles devem ir para a cirurgia. Quando que a gente tem que remover bolsa? Quando tem um excesso de bolsas pós-septais. Então, quando você tem apenas um pouquinho de bolsa que aparece, você às vezes consegue disfarçar isso com ácido hialurônico. Mas quando já é um pouco mais de bolsa visível, aí precisa remover o excesso, então também está indicado a cirurgia. E esse procedimento a gente consegue realizar em consultório? Como é que você faz? Eu sou contra realizar qualquer procedimento cirúrgico de porte médio, que é considerado a pálpebra em consultório, né? Eu faço só no hospital, aconselho fazer no hospital, porque precisa ter um anestesista junto, é uma sedação, e é mais seguro para o paciente e o médico consegue trabalhar de maneira mais confortável, adequada para fazer um trabalho bem feito. Então, o que acontece muito, principalmente os pacientes que vêm até mim, normalmente são pacientes que eles procuram procedimentos não cirúrgicos. E a gente sabe dessa necessidade de uma avaliação dessa região, principalmente a mulher, que na região lateral, né, da supraciliar, ela tem uma absorção óssea já maior do que o homem. Então, precocemente, ela já sente uma queda da pálpebra, né, principalmente nessa região lateral dos olhos. E às vezes a gente vai fazer uma toxina botulínica,
para tentar elevar essa sobrancelha. E a paciente mais ou menos entre 40 e 50 anos, que já está começando a perceber essa perda óssea nessa região, a gente já não consegue ter o mesmo resultado. Então, às vezes, a gente até complementa o tratamento com ácido hialurônico para também fazer um estímulo ósseo, mas aí o problema às vezes não se resolve. E o que é muito importante para o nosso paciente é ele ter segurança e passar a entender desse assunto agora. Porque o nosso paciente hoje ele precisa de compartilhar o que ele sabe e decidir junto com o médico qual é a melhor estratégia para ele. Porque hoje em dia as mídias sociais, o nível de informação está muito grande, então o paciente ele não gosta de se sentir perdido. Então eu quero entender mais um pouquinho aqui para o nosso paciente, que são dúvidas que surgem, se ele precisa ter um risco cirúrgico previamente da cirurgia, se ele precisa ter um preparo, que tipo de preparo você faz. Normalmente, se você gosta de associar ou não algum tipo de tratamento, ou recomenda que um colega realize algum outro tratamento, ou prepare a pele desse paciente. Qual é o tipo de anestesia também que ele toma, para ele se sentir confortável e seguro para realizar o procedimento? Vamos lá. Então vamos lá. Os exames pré-operatórios, incluindo o risco cirúrgico, faz parte de toda a cirurgia que será feita. Então sim, para a cirurgia das pálpebras também precisa ser feito. A anestesia que a gente usa normalmente é local com sedação. Isso não é 100%, às vezes depende do paciente. Se ele não tem perfil para ficar apenas sob sedação, pode ser feito sob anestesia geral, com toda a segurança do mundo. Tá? A anestesia geral também é muito segura. Mas eu te falo que pelo menos 95% das vezes local com sedação. O paciente pode ir embora no mesmo dia, não precisa dormir no hospital, e a gente tira ponto em torno de 7 dias. Fica um pouco inchado, obviamente, fica um pouco roxo, tá? Principalmente nos primeiros 5 a 7 dias. Tratamentos adjuvantes ou complementares, eu acho legal o laser de CO2, que normalmente eu encaminho para uma colega dermatologista. Os skin boosters, os estímulos de colágeno através do Sculptra, enfim, os bioestimuladores, acho que todos são tratamentos complementares. Acho que tudo é uma soma porque como você mesmo falou no começo, o envelhecimento é uma soma de coisas. Então é flacidez, é perda óssea, é perda de qualidade da pele, então precisa atuar de uma maneira também global, né? Então acho que o tratamento combinado aí, cirúrgico, com os tratamentos minimamente invasivos que vocês fazem, acho bacana e sem dúvida o melhor resultado para o paciente. Então normalmente eu uso como um parâmetro de avaliação, principalmente na área da região palpebral inferior, uma avaliação, eu traço uma reta da órbita superior à órbita inferior, para ver se essa bolsa está mais pronunciada ou não, em relação à face. Você usa essa técnica para indicar o tratamento ou não, da remoção de bolsa? Você tenta fazer algum outro tratamento complementar primeiro, ou você indica primeiro fazer a pálpebra superior, para depois fazer a inferior? Como é que você faz essa seleção? Eu não uso normalmente esse parâmetro que você acabou de citar. Eu acho que as bolsas, principalmente na pálpebra inferior, aquelas que dão para disfarçar apenas com preenchimento de ácido hialurônico, são aquelas que estão mais na parte medial, são as bolsas internas, que a gente tem 3 compartimentos de gordura na pálpebra inferior. Então, quando está um pouco pronunciada apenas a bolsa interna, a gente consegue, aquela perto aqui do sulco da lágrima, a gente consegue às vezes, com adição de ácido hialurônico, disfarçá-la. Né? O preenchimento do canal lacrimal. Exatamente, do canal lacrimal. As outras bolsas, normalmente eu indico a remoção, e aí o parâmetro que eu mais vejo é a posição primária do olhar, paciente olhando para frente, se isso já está visível, e com ela na supraversão, olhando para cima, que normalmente hernia essas bolsas, e se isso é uma queixa da paciente, eu indico a remoção. É importante também dizer que se o problema é apenas a bolsa de gordura, a gente consegue fazer essa remoção por dentro, pela conjuntiva. Então não fica nenhuma cicatriz externa. Isso é muito legal, não fica nem ponto, o paciente não precisa nem tirar ponto, apenas incisões pequenas na conjuntiva que não se dá ponto, a gente consegue remover as bolsas de gordura. Tá, e bom, normalmente perguntas que são feitas, você acha que o paciente precisa complementar esse tratamento junto com a pele, porque
remoção de pálpebra só do excesso de pele na pálpebra ou da bolsa de gordura não vai tratar as ruguinhas, né? Perfeito, isso é importantíssimo. A cirurgia de pálpebra ela não trata o pé de galinha, a ruga lateral aqui ao redor das pálpebras. Então é importante complementar o tratamento, toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, enfim, todos esses tratamentos que vocês dermatologistas fazem mais do que nós. Então, a gente tem, eu classifiquei aqui o meu rejuvenescimento não invasivo de acordo com a idade, porque hoje em dia a gente fala muito sobre o prejuvenation. Então eu vou dividir a órbita, normalmente eu divido em quadrantes, né? A borda superior, lateral, medial e inferior. Então eu indico os rejuvenescimentos dessa região com uma avaliação personalizada para cada tipo de paciente e para assim a gente decidir o que ele realmente está precisando. Normalmente quando o paciente já é mais velho, ele tem uma atrofia da região, principalmente na região frontal, dos músculos frontais, também tem uma absorção óssea nessa região, eu indico preenchimento dessa área, porque a toxina botulínica normalmente já não responde, uma sustentação dessa sobrancelha e a gente hoje em dia tem a opção também dos fios lifts, que pode complementar esses resultados. Na borda lateral, já é um tratamento que eu indico inclusive para as meninas mais jovens, entre 20 e 30 anos mais ou menos, que é já o prejuvenation, que ela pode fazer, hoje em dia, a toxina botulínica nessa região, que para mim a região ao redor dos olhos envolve toda essa área, principalmente também os músculos da glabela e o próximo. Então eu recomendo que as pacientes já realizem esse tratamento precocemente para prevenir as rugas nessa área, e são músculos que deprimem a face. Eu evito hoje em dia realizar as toxinas na região ao redor dos olhos precocemente também. Eu já estou indicando bioestimuladores ou skin booster, que são as microgotinhas de ácido hialurônico, porque ao longo do tempo a gente vem percebendo com a nossa experiência que as pacientes que também já realizaram toxina há muito tempo, ainda mais a gente que já vem acompanhando elas ao longo do tempo, acabaram promovendo uma atrofia desses músculos na região, que é o músculo da região periorbicular. E aí, porque o músculo dessa região, né, é muito importante para a contração. Então, essa dinâmica com a perda e a flacidez, o que aconteceu? Ela acaba acentuando, inclusive, a bolsa de gordura. Sim, e a perda de sustentação. Então, é uma coisa que eu não recomendo hoje em dia para elas. Então, nessa faixa entre 25 e 30 anos, eu recomendo microdose de toxina e microdose de ácido hialurônico. Ou se um paciente que já tem uma característica genética, que também tem uma goteira lacrimal mais acentuada, ou tem olheiras dessa região, uma sustentação, que também eu procuro fazer com produtos que não absorvam, que não tenha ácido hialurônico, que não são muito reticulados, que absorvam muita água, para evitar aquele efeito tindo que hoje em dia a gente percebe que passa a ser até muito inestético, né? Que a pessoa, você logo visualiza que a pessoa fez o preenchimento na região e está com aquela bolsa acentuada, né? E depois, na região infraorbital, que é uma outra área que é uma queixa muito comum das pacientes que já fizeram toxina ou que já fizeram preenchimento, que além delas terem essa área de goteira, elas ficam muito incomodadas com aquelas ruguinhas finas nessa região, né? Às vezes até paciente que já removeu a gordura nessa área dessa região, elas percebem que a pele ficou muito fina e elas querem alguma coisa para hidratar. Então eu recomendo hoje em dia, que é uma coisa que vai vir até para o futuro, que são os tratamentos com drug deliveries, que são microagulhamentos ou com laser de CO2, em que a gente bota a substância para estimular o colágeno, porque futuramente vai inclusive chegar no mercado substâncias que são chamadas exossomas, que vão ser aquelas que a gente bota sobre o rosto e absorve e você rejuvenesce, que provavelmente vai precisar do auxílio do cirurgião, porque vai ser áreas doadoras, principalmente de gordura, do abdômen e da nuca. Isso é uma técnica que vai vir aí para o futuro. Então, mas hoje a gente tem essas substâncias também que são lipossolúveis, que ajudam muito, e aí com isso suaviza essas ruguinhas finas. Você usa alguma técnica aí para minimizar isso? Usa radiofrequência para otimizar os resultados do seu paciente? O que você faz? Eu encaminho para dermatologista, eu não faço esses tratamentos cosmetológicos de radiofrequência. O laser eu às vezes faço associado à cirurgia, no centro cirúrgico. Mas eu não faço isso no consultório, meu perfil é mais da cirurgia, mas como eu falei, é importantíssimo combinar
Acho que, sem dúvida nenhuma, é o melhor resultado para o paciente a combinação dos dois, do tratamento não invasivo, com cuidado da pele. A Mônica falou bem, as ruguinhas aqui inferiores, da pálpebra inferior, elas não são removidas com a cirurgia, precisa desses tratamentos também complementares. Então é a soma. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mônica, que aqui é um problema, uma dúvida, e meus pacientes sempre se queixam. E as olheiras, a tonalidade, assim, como é que você trata? Ainda voltando para essa área da região infraorbitária, vamos botar na linguagem de vocês, dessa região embaixo dos olhos, as olheiras, eu faço uma abordagem completa, porque a gente sabe que as olheiras, o problema dela não é só a questão da flacidez, nem a perda de sustentação muscular dessa região. Também tem comprometimento vascular, da congestão de vasos dessas regiões, principalmente pacientes que são atópicas, alérgicas, elas têm maior tendência a ter congestão nessa área e ter edema, e aí com isso fazem muito mais retenção de líquido. E também tem um comprometimento de pigmento mesmo, porque aí a presença de melanina nessa região. Então o tratamento também deve ser combinado, porque além de você sustentar ou fazer um tratamento cirúrgico, você precisa tentar remover o pigmento dessa região. Essa congestão de vasos acaba as hemácias dessa região, às vezes sendo rompidas por excesso de coceira, e aí o que acontece na verdade é que na derme acaba correndo um depósito de hemosiderina, que é de ferro. Então aí isso passa a ser mais difícil ainda, porque a gente tem que fazer a remoção desse pigmento de ferro. E hoje em dia a gente só tem o ácido tioglicólico, que é um ácido que não tem um cheiro muito agradável, mas é inclusive sendo usado até para os tratamentos de pigmentação de cirurgia vascular, também para dermatite óculos. Mas enfim, a gente consegue ao longo do tempo, não é um tratamento rápido, mas a gente tem pílulas também. E agora a gente tem no mercado, que a gente usa inclusive pro melasma também, é o ácido tranexâmico, que ele também diminui a congestão nessa região e é um tratamento coadjuvante que a gente pode usar nos ativos cosméticos ou em drug delivery para melhorar esse aspecto da olheira e ajudar a fechar os vasinhos. Além dos lasers, é claro, que a gente também faz para diminuir essa congestão e tirar o pigmento. Legal. Tá? E uma outra abordagem que a gente sabe que é muito bacana, que além da região periorbicular, essa área, nessa região... Ih, peraí, que mudou aqui, gente, como é que eu volto? É que essa área é muito delicada, a gente sabe que tem muitos vasos, tem muita inervação, é uma área que a gente tem que tomar muito cuidado ao realizar um procedimento, porque principalmente na região da glabela, na região do nariz e nessa região do nasal, há uma área que tem comunicação dos vasos, inclusive com o cérebro, que é da carótida... Cérebro, olho... Olho, exatamente. Então, esses procedimentos, a gente não deve ser feito de uma forma empírica. Você deve escolher muito bem os profissionais que vão realizar, porque essa área é muito nobre, é uma área que não é todo mundo que tem experiência em realizar os procedimentos, pode existir necrose nessas áreas, comprometimento. E até a gente já sabe de casos até de perdas, de oclusão de vasos na retina. Então, quer dizer, é uma área que é muito delicada. Então, o profissional que trabalha com essa área, ele deve ter um conhecimento profundo sobre anatomia, um conhecimento profundo da área estética e também tentar mostrar para você um melhor resultado, porque isso é importante, né, para o paciente ele entender que ele precisa de um tratamento personalizado. Para a gente entregar o melhor resultado, ele tem que conhecer sobre o tratamento, a gente mostrar as possibilidades para ele, o que pode ser feito para a gente conseguir interagir com ele e trazer um resultado bacana para ele. Então, acho que é isso que todo profissional deseja, né? Sem dúvida nenhuma. Você falou um ponto muito importante, mano, que a gente está numa época, assim, acho que o mundo, né, com tanta informação a jato, tão interativo, as pessoas estão se aventurando a fazer coisas sem ter o preparo adequado. Então, gente, pelo amor de Deus, a segurança de vocês, a segurança do paciente é a primeira coisa, é o mais importante. Então não adianta nada você fazer um procedimento e pagar um pouco mais barato e colocar a tua saúde em risco, sabe? Obviamente qualquer procedimento feito, mesmo os minimamente invasivos, eles têm um risco, e quando você faz com um profissional capacitado, ele tem um risco menor, porque esse profissional conhece as complicações, conhece a anatomia da região, conhece os limites.
Então a gente estuda, o médico, tanto o cirurgião plástico quanto o dermatologista, estuda anos para poder fazer um tratamento minimamente invasivo no rosto de alguém. Então, um procedimento estético na face, por favor, tem que ser feito com um médico especialista. Então é isso. Eu acho que a gente queria passar para vocês essa abordagem que é feita, que é necessária ter uma avaliação para a gente poder olhar o paciente como um todo, que o envolvimento do envelhecimento nessa região em volta dos olhos não só é a pele que sofre, nem a flacidez, mas também a absorção óssea, o flacidez muscular, bolsas de gordura que ficam salientes também, e que aí é uma característica genética. Como é que é essa questão da bolsa? Tem um aspecto facial também? Tem um aspecto genético, sim, e tem o aspecto do envelhecimento. Tem gente que por uma carga genética privilegiada, tem um envelhecimento ou mais tardio ou menos evidente, né? Então isso é uma característica. Quem pratica mais exercício e que tem um consumo mais exagerado, essa face vai ficar mais atrófica, vai perder mais colágeno. Então tem que tomar o cuidado, porque passa a ficar mais esquelética essa face mesmo. E aí, com isso, essa perda óssea e essas atrofias passam a ser mais evidentes. Sim, mais evidentes, né? E aí são características individuais que vão ser avaliadas e a gente vai poder indicar o melhor tratamento para trazer o melhor resultado. Agora, tem alguma característica, essa questão da flacidez nessa região também tem alguma coisa a ver com etnia? Tem populações que estão mais propensas a ter flacidez nessa região do que outras populações? Sim, em geral a raça caucasiana, né, que na pele muito branquinha, tal, tem um envelhecimento maior. Os pacientes com os fototipos mais altos, os pacientes eles têm um envelhecimento, que são os pacientes normalmente da raça negra, tem um envelhecimento menor da região. Os orientais têm características próprias, tem mais bolsa de gordura, tem a pálpebra superior, o sulco da pálpebra é praticamente ausente. Então são características da etnia e que é importantíssimo, que devem ser respeitadas também durante o procedimento. O oriental ele não deve ficar com a pálpebra, com a conformidade da pálpebra de um ocidental, né? Então a gente precisa ter esse julgamento estético para que dê um resultado. Mas isso já é até um desejo delas, né? Das orientais, elas querem mudar esse formato existe uma cirurgia de ocidentalização, é um desejo da paciente. Se for o desejo dela, a gente pode ser feito. Mas é importante a gente individualizar a abordagem, que é aquilo que você falou, cada um tem uma necessidade, e para que fique um resultado natural, né? Não fique estigma de maneira nenhuma de um procedimento. E nem descaracterizar, descaracterizar a etnia. A etnia não, e a personalidade também, né? A paciente não ficar um bullshit, né? Estragar a face, né? E uma outra coisa, existe complicações que pode acontecer durante essa cirurgia? Existem. Que são comuns, ou que é uma queixa que pode acontecer, que é temporária, ou que é... Enfim, o que pode acontecer? Sim, a complicação mais comum da cirurgia de pálpebra é transitoriamente o olho um pouco seco. E aí com isso há um lacrimejamento um pouco mais excessivo. E isso é transitório, em geral não passa aí de 2 a 3 semanas. Outra complicação é hematoma, que às vezes, que normalmente não precisa drenar na pálpebra, compressa de gelo, um pouquinho de paciência, e isso também some. Em geral são essas complicações, quando bem feitas. Obviamente que a alteração de posição da pálpebra, às vezes se tirar a pele demais pode ter complicação séria, como ectrópio, que é a inversão da margem palpebral, e aí deixa de proteger o olho. Então é por isso que vamos voltar aqui. Bom senso, né? Bom senso, procurar um profissional capacitado, tá? Quem faz cirurgia é médico, quem faz procedimentos invasivos na face é médico. Então, para minimizar a chance desses problemas. Então, e também tem os cuidados, né? Que talvez deve ser os mesmos cuidados, às vezes, que a gente recomenda, que para alguns procedimentos que são cirúrgicos, no nosso caso, se o paciente faz uso de alguma medicação anticoagulante, suspender alguns dias, porque tem alguns procedimentos que podem aumentar o sangramento, até reposição de vitamina E, alho, ginkgo biloba, são produtos que a pessoa acha que não é medicamento, mas são suplementos
que acaba aumentando o sangramento e com isso pode ter mais equimose, enfim, ter um pouquinho mais de hematoma, mas que ao longo dos dias vai ser recuperado e volta naturalmente, né? É isso mesmo. Essas medicações devem ser suspensas e ser orientada aí pelo médico. Então tem que fazer uma consulta prévia, obviamente, fazer um risco cirúrgico e o agendamento para cirurgia. Já os procedimentos minimamente invasivos, o que é importante é você entender que o seu tratamento é personalizado, vai ter uma indicação precisa, nem sempre o que a gente indica vai ser o que você deseja, a gente pode começar a tratar em etapas, porque não precisa ser feito tudo no mesmo momento. É muito importante que algumas complicações, inclusive desses excessos, não é só por causa de oclusão ou comprometimento do vaso não. Até a própria congestão, síndrome de compartimento por exagero nessa região que é muito delicada, por exagero de preenchedor, também pode trazer um efeito inestético e trazer sofrimento para essa pele. Então é muito importante você entender, a gente poder entregar o melhor resultado para você, mas você também passar a compreender que tudo é feito em etapas, né? Que precisa ser feita uma seleção, uma consulta médica, cuidados antes, durante e após, para a gente trazer o melhor resultado para vocês. Sem dúvida nenhuma. É isso aí, né? É isso. Então aí eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mandar algumas dúvidas pra gente, pode mandar pelo direct que eu vou responder. E a gente vai deixar gravado esse vídeo aí para vocês, para quem não teve chance de assistir essa live, para vocês poderem acompanhar aí entender um pouquinho mais sobre esse assunto de rejuvenescimento. Quer falar mais alguma coisa aí, Marcelo? Obrigado, pessoal, pela audiência. Deixem as dúvidas para a Mônica, que a gente vai respondendo. E obrigado, Mônica, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Que bom. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, um abraço, pessoal. Agora eu quero... Como que eu vou salvar? Eu tenho medo de salvar e... Se você encerrar... Eu nunca fiz, mas acho que se encerrar você não vai perder. Você acha que vai perder? Será que eu vou perder?